beleza? Aqui tá falando o Lucas. E seguinte, sejam muito bem-vindos, né, a mais um resumo da Fazbear Fright. Hoje estamos aqui para resumir Blackbird, minha história favorita da Fazbear Fright de todos os tempos e acho que a mais macabra também. Bom, desculpa a falta de resumos aqui, mas prometo que a frequência deles vão voltar aqui, né? Mas é porque eu estava precisando de muito tempo pra fazer. Não é à toa que os vídeos do canal só são com meu amigo atualmente, né? Justamente porque eu não tenho muito tempo. E já que ele aparentemente tem tempo, não tem muita coisa pra fazer, ele vai lá e me ajuda com esses vídeos. Então deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que você acha, comenta aí a próxima história que você quer que eu resuma. Por enquanto eu tô resumindo na ordem, mas se você quiser que eu resuma uma outra história em ordem aleatória, comenta aí embaixo. Enfim, vamos lá. A história de Blackbird começa basicamente com dois protagonistas, o Sam e o Noel. O Sam e o Noel, eles estavam terminando a faculdade, eles tinham que fazer um trabalho chamado de TCC. Um trabalho de conclusão de curso. Como eles estavam terminando a faculdade, eles tinham que fazer esse trabalho. E você faz meio que você quiser, sabe, nesse trabalho. É uma escolha sua, você faz o que você quiser. Se você quiser fazer uma cartolina e tal, você pode fazer, faz o que você quiser, sabe? Não tem um tema específico. Então, o Sam e o Noel, eles decidem meio que fazer um filme de terror, sabe? E bom, eles decidem fazer um filme de terror, né? Sobre o Pássaro Negro, que dá o título a essa história. Mas ênfase, eu vou falar um pouco mais sobre os personagens. Enquanto eles estavam fazendo esse trabalho, né, o Sam, ele gostava mais de atuar, ele gostava mais de interpretar personagens, enquanto o Noel era mais o cabeça, ele era mais um personagem ali da história, né, ele era um personagem mais roteirista, ele era um cara que pensava um pouco mais. E como eles estavam terminando o curso, eles estavam fazendo esse filme, blá blá blá. Então, antes desse pensamento, né, que eles tinham que fazer esse filme do Blackbird, eles tiveram umas outras ideias até chegar nessa. Bom, as ideias iniciais dele para fazer esse filme de terror era mais algo muito do básico, sabe? Algo muito manjado, sobre lobisomem, vampiros, zumbis, esqueletos e etc. Coisas que normalmente você vê em terror. Mas aí, um deles deu a ideia de fazer algo baseado, né, nos incidentes que aconteceram ali na Freddy Fazbear Pizza. Coisas que necessariamente não foram muito boas, já que tive assassinato, morte de pessoa, desaparecimento, vários crimes cometidos ali dentro e etc. Então já mexer com desses troços, já mexer com essas histórias aí poderia causar um grande problema pra ele. Aí eles decidem fazer uma coisa diferente, só alguma inspiração, sabe? Então, né, o Noel, ele decidiu ficar com o roteiro, enquanto o Sam, ele iria fazer a fantasia, né, esse personagem, o Blackbird. A história do filme que no livro conta, né, a história do que seria esse filme, seria de um cara chamado de Floyd. O Floyd, ele ia sofrer uma espécie de terror psicológico com esse pássaro aí. Ele ia achar esse personagem em algum lugar jogado no chão, já que ele era um animatronic. E aí, esse personagem, o Blackbird, ia fazer um terror psicológico com ele. Ele ia ficar enchendo o saco dele o filme todo até ele contar o maior segredo dele. Esse é o filme que os caras estavam tentando produzir, né? E parecia ter uma ideia bem legal. Então, o Noel decidiu ficar com o roteiro, enquanto o Sam, ele foi pra casa dele fazer a fantasia junto com o pai dele. E aí, eles vão começar ali a produzir esse filme. Bom, no dia seguinte, com a fantasia pronta e com o roteiro do filme pronto, o Sam, ele fez uma brincadeira ali com o Noel. Então, né, o Sam, ele faz uma brincadeira, né, vestido com a fantasia de Blackbird, ele faz uma brincadeira, né, com base na história do filme, pedindo pro Noel contar o maior segredo que ele tinha, sabe, contar o maior segredo que ele tinha. O Noel, ele começa a dar risada e ele conta que quando ele era mais novo, ele praticava um bullying pesado, assim, pesado mesmo, com uma menina chamada de Christine. O Sam, após ouvir isso, ele ficou bem desconfortável, bem triste e, tipo, bem confuso também. Mas enquanto isso, o Sam tava dando risada, sabe? Como se fosse algo muito engraçado, algo que realmente, pra ele era engraçado, né? O Noel tava dando, tipo, risada, enquanto o Sam tava totalmente desconfortável e não entendendo do porquê ele tá achando graça disso, sendo que ele praticava bullying pesado com a menina. O Sam fala:
poxa, cara, você não deveria ter feito isso e tal, não sei o que, porque isso é muito errado e você pegou pesado agora, você não devia estar rindo da situação. Daí o No fala, o que importa é que ser engraçado, né? E já faz tempo também, essa menina já deve ter melhorado, então nem deve mais se lembrar de mim. Então eu vou rir porque a situação era engraçada. Daí os dois acabam tendo uma mini discussão, um bagulho bem rápido, mas sem destruir a relação. Então eles decidem meio que cancelar as gravações naquele dia, sabe? Então o Sam vai embora pra casa com a fantasia de Blackbird, enquanto o No ele fica lá sozinho. No dia seguinte, o No ele chega na faculdade e ele percebe que a galera tá falando muito de uma coisa em específica. De um acidente que ocorreu perto de uns trilhos de trem e que supostamente alguém morreu por ali. Então, né, No meio confuso com essa situação e um pouco assustado, ele vai até os trilhos do trem, mas ele vai lá mesmo assim. Quando ele chega nessa parte dos trilhos de trem, ele percebe que tem umas penas pretas, ele percebe que tem penas pretas jogadas pelo trilho, pela estrada também que fica mais embaixo, né, dos trilhos de trem, e ele percebe que alguns trilhos estão manchados com uma mancha de sangue, algumas manchas aí meio esquisitas, e ele fica levemente assustado. Depois de ter algumas conversas com um policial sobre o que aconteceu, o No ele descobre que o Sam desapareceu, já que é o que ele mais suspeitava, né? Já que tem penas pretas, provavelmente da fantasia de Blackbird que caiu, e sangue, provavelmente que o Sam foi a pessoa que, né, foi de arrasta. Daí ele descobre que o Sam estava desaparecido, né? Tendo uma conversa ali com o policial, ele descobre que o Sam estava desaparecido. Algumas horas se passam, então o No ele vai para uma cafeteria para conversar com sua amiga Amber. Enquanto o No tá desabafando sobre como ele tá chateado e um pouco assustado com aquela situação, a Amber fala para ele não se preocupar, já que os policiais só disseram que ele estava desaparecido e não que ele estava morto. Então ele ainda podia ter uma chance de estar vivo e pediu para ele se acalmar e não ficar tão preocupado com isso. Bom, depois disso, né, mais pro final da tarde, o No ele vai até um dormitório na faculdade dele para tirar um descanso e esquecer um pouco da situação toda e tentar se acalmar. Ele iria tirar um cochilo, mais ou menos. Nesse dormitório, ele dividia com alguns outros amigos ali que ele tinha na faculdade, ou seja, ele dividia custos ali. Só que quando ele meio que se deitou na cama, ele viu, né, de canto de olho assim, uma sombra meio que se esgueirando ali atrás da porta, um negócio meio esquisito, tinha alguma coisa atrás da porta ali, se escondendo, querendo não ser vista, mas ao mesmo tempo olhando pro No. Pense nisso como uma paralisia do sono, sabe? Quando você tem uma paralisia do sono e você percebe que tem alguém ali te observando, que tem alguém ali vendo você dormir, é um bagulho macabro. Bom, ele não liga muito pra isso, só que passa algum tempo, umas semanas, alguns dias aí, e ele percebe que essa sombra aí tá perseguindo ele. Sabe, um exemplo, ele tá andando no parque e ele vê esse negócio se esgueirando atrás de algumas árvores, alguns arbustos. Ele tá ali no quarto dele, vê esse negócio esgueirando atrás da porta. Quando ele tá indo dormir, ele vê esse troço parado no pé da cama encarando ele, meio que se escondendo ali no pé da cama. Então ele já percebe que esse troço tá perseguindo ele. Daí ele começa a notar que essa sombra, ela era muito semelhante, né, ao pássaro negro. Ela tinha suas semelhanças. Como um troço, né, que aparentemente seria um bico muito largo. Os olhos, né, eram iguais aos olhos do Blackbird, do filme que eles estavam produzindo, que eram meio amarelados e que brilhavam ali no escuro. Então ele deixou a conclusão de que aquilo ali era o pássaro negro. Daí ele meio que tenta dormir uma noite, né, e ele percebe que aquela coisa, né, esse pássaro negro, essa sombra aí, tá encarando ele, sabe, com uns olhos brilhantes amarelados no meio da escuridão do quarto, encarando ele, tava tipo do lado dele assim, olhando pra ele dormindo. O que deixa a história mais assustadora, né, porque isso aí é meio que um terror psicológico muito bem feito. Não é à toa que essa é a minha história favorita da Fazbear Frights e... bem, a mais bizarra na minha humilde opinião. Teve até uma situação, né, com o No, que ele tava meio que uma espécie de paralisia do sono. Então ele percebe que o Blackbird tá literalmente em cima dele, encarando ele, e ele não consegue se mover, sabe?
como se tivesse alguma coisa prendendo ele, num caso que uma paralisia do sono faz. Ele só conseguiria se mover se ele não tivesse derrubado um abajur, né? E acabou despertando ele, acabou tirando ele da paralisia. Até certo ponto, ele achava que era uma pegadinha do Sam e que ele não tinha desaparecido de verdade, isso pra pegar uma peça nele e tal. Mas após isso, após ele pensar isso, passam alguns dias e ele percebe que aparentemente não é, sabe? Ele começa a escutar barulhos vindo do dormitório, sabe? Dos corredores, como se tivesse alguém correndo, andando por ali. Começa a ouvir batidos de asa no telhado, como se tivesse um pássaro voando ali mesmo. Uns barulhos, tipo, uns grunhidos esquisitos de pássaro. É um negócio bizarro. Bom, daí um dia ele tá nessa situação, sabe, com muito medo do Blackbird. Então ele começa a correr pelo campo, sabe? Ele sai do quarto dele e começa a correr desesperadamente pela faculdade inteira, pelo campus, né, que é onde os universitários ficam. Até que ele para meio que numa praça ali que tinha por ali e ele se deita num banco e acaba dormindo por ali. Até que no dia seguinte, a Amber tava fazendo uma caminhada matinal, né, como de costume, e acaba encontrando, né, o Noah ali deitado dormindo, e ela acorda ele. E diz pra ele que ele tá todo acabado, que ele precisava de um lugar pra dormir, e pergunta do porquê que ele tava dormindo ali. Daí ele acorda, meio que desperta, e começa a desabafar com a Amber, assim, com mais calma. Ele fala que não tá aguentando mais toda essa culpa, né, seguindo ele, todo esse remorso, essa coisa seguindo ele. E ele fala que ele queria se desculpar com uma pessoa porque ele fez algo muito ruim no passado e ele não conseguiria se desculpar, já que ele não sabe onde tá a pessoa. Então é isso que ele faz. Passa-se um tempo, umas horas, ele volta lá pro quarto dele, pro dormitório, e começa a pesquisar, começa a procurar uma maneira de se comunicar com a Christine, que era exatamente essa culpa, né, dele ter feito bullying com ela muitos anos atrás. Até que de tanto ele pesquisar, ele acaba ficando muito cansado e ele dorme. E quando ele tá dormindo, ele tem um sonho muito esquisito. Ele sonha com um Blackbird em cima dele, na cama, e ele tava se sentindo meio sufocado, sabe? Ele tava meio que sufocando o Noah. Até que, nesse sonho esquisito, uns amigos de quarto, né, do Noah, percebem o que tá acontecendo e vai ajudar ele. Daí, ele acorda o Noah e fala, mano, toma cuidado, você parecia que tava sendo sufocado, o que tá acontecendo? Daí, né, ele pergunta, né, o motivo, né, esse amigo do Noah, ele pergunta o motivo dele tá tendo aquele sonho, o que tá acontecendo, porque ele tava agindo muito estranho. Daí ele pergunta, ah, mano, é que eu tô procurando uma pessoa, porque eu quero me culpar com ela sobre uma coisa que eu fiz no passado e tal. Só que eu não sei como, você tem alguma ideia, alguma maneira que eu possa me comunicar com essa pessoa? Então o amigo de quarto do Noah responde que não, ele não sabia de um jeito. Mas ele pensa, você conhece algum parente próximo dessa pessoa? Tipo, um parente que vocês já eram próximos e que fica perto daqui? Daí o Noah lembra que o pai da Christine trabalhava num restaurante que era bem pertinho dali, inclusive. Então, quando ele chega nesse restaurante pra falar com o pai da Christine, que era o chefe do lugar e tal, ele fala que a Christine estava estudando numa faculdade de artes que ficava muito longe dali. Daí o Noah, ele decide ir mesmo assim, até que ele chega nessa faculdade de artes e encontra a Christine sentada fazendo alguma coisa, né? Num salão de dança, sabe? Daí ele percebe que a Christine mudou muito durante todos os tempos que ele conhece ela, de tanto que ele praticava bullying com ela e tal. Ela mudou bastante, ela tava mais bonita, ela tava mais legal com as pessoas e tal. E ela parecia já ter meio que superado todo aquele bullying que ela sofria no passado e tal. Ela tava mais feliz. Daí ele chega lá na Christine e começa a implorar por perdão. Ele começa a chorar, ele começa a gritar assim porque ele tava desesperado. Daí a Christine perdoa ele, pede pra ele se acalmar um pouco. E ela fala que, tá tudo bem, relaxa. Graças ao seu bullying você me fez se tornar uma pessoa melhor. Me fez mais reparar em como eu posso ser bonita, como posso ser legal. Me fez cuidar mais de mim mesma. Então, eles estavam quites, eles já tinham se perdoado.
acho que o Blackbird não ia mais aparecer. Bom, depois que, né, eles dois perdoaram e tal, aquela sensação que o Noah tava se sentindo de ser perseguido por uma sombra e por toda a culpa que ele sentia por ter feito bullying com a Christine, simplesmente desaparece. Daí corta para alguns dias depois disso, sabe? O Noah ele tava muito mais leve, muito mais tranquilo com toda a situação. Até que o telefone toca e ele atende e ele percebe que é o Sam ligando do hospital. E disse que quando ele tava voltando pra casa, ele tava passando pelo trilho de trem, o pé dele acabou enganchando, sabe? Ficando preso ali dentro. E o trem, ele meio que empurra o pé dele. E aí faz ele cair dentro de uma vala. Que de novo, o pé dele acaba ficando preso. Ele fica preso naquela vala. E só depois de 2 dias que o Sam foi encontrado. Ele tava totalmente machucado, mas ele tava vivo. Então, né, o Noah ele fica super feliz e tal, fica super contente que ele perdoou uma amiga de infância dele, conseguiu rever seu melhor amigo e que tá tudo certo. Então no final tudo acabou bem, e esse é o final da história de Blackbird. Eu espero que vocês tenham gostado, essa foi minha história favorita da Fazbear Frights. Meu Deus, essa história até que é bem macabra, eu acho bem legal essa história. Mas enfim, eu espero vocês aqui para mais resumos aqui nesse canal, mais gameplays, mais coisas. Comenta o que vocês querem ver aqui também no canal, alguns jogos de terror e tal, que a gente pode tentar trazer. Então é isso, até a próxima e falou!